Boas-vindas ao podcast JPO Advisor. Então, pessoal, estamos aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos ter um papo aqui com o Obelisco, com uma referência em compliance, governança, controles internos, é o José Ernesto Campos Gonzalez. Vai estar aqui com a gente hoje fazendo um bate-papo a respeito de governança corporativa. Ele é um profissional com mais de 17 anos, tem experiência em compliance, administração, finanças, auditoria e consultoria. É graduado em administração pela Universidade Federal da Bahia e possui MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV, que é seguramente uma das instituições, né, mais bem credenciadas hoje no Brasil. E está fazendo mestrado em administração pela Unifax. Atualmente, ele é gerente sênior executivo de organização e governança da Fundação Odebrecht e diretor de finanças corporativas da Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ANEFAC. E, sem contar isso, teve uma grande passagem pela Ernst Young e também pelo grupo Na Energia. Ambas as passagens, nós fomos colegas de batalha, nos trabalhos de consultoria, de auditoria Brasil afora, e também no grupo Na Energia, nos nossos virotes, né, de mapeamento de processo, auditoria de controle interno. Sinto muita falta, viu, Zé? Daqueles scripts do ACL. Sinto muita falta daqueles scripts do ACL que levavam 2 dias para processar naquele Dell que a gente usava lá na Energia. Mas eu vou dizer agora que o palco é seu, o microfone é seu. Vamos falar sobre governança hoje, que é uma coisa que adiciona muito valor nas empresas. Fique à vontade, meu amigo. Senta a ripa, senta a pua. Bom, boa noite, Jonathan, grande amigo que eu tenho. Boa noite a todos que estão participando desse evento. Dá muita satisfação de falar de um tema que eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto tanto de trabalhar com esse tema, governança corporativa, que a minha dissertação do meu mestrado, ao longo desse ano, vai ser sobre ele, para vocês terem uma ideia. Mas aqui a ideia é ter um bate-papo com todos vocês e realmente descomplicar esse tema, né? E mostrar que esse tema é tipo de empresa. Mas antes de entrar no bate-papo, a gente conhecer um pouco mais propriamente dito do tema, eu queria trazer uma definição sobre governança corporativa. Uma definição que eu gosto muito e uso muito, que é a do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que diz que a governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e as demais partes interessadas. Então, ainda segundo o IBGC, o principal objetivo é preservar e otimizar o seu valor econômico, o valor econômico da empresa e a sua longevidade. Então, senhores e senhoras, percebam vocês que, por essa definição, a definição não está dizendo que a governança corporativa abrange apenas grandes empresas, abrange apenas empresas que têm ações negociadas em bolsa. Até porque, vejam que sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Uma empresa pequena não é dirigida, ela não é monitorada, você não precisa ter mecanismos para acompanhar o faturamento, para acompanhar o desempenho dos empregados. Então, vejam que a governança ela abrange qualquer tipo de empresa. Perfeito. E aí, só para fazer a primeira pergunta de hoje. A gente tem visto que o Brasil, após aí pandemia, após não, né? A gente ainda está, infelizmente, na pandemia, a gente não sabe quando é que isso acaba, mas o Brasil vinha retomando o crescimento e vinha novamente começando a crescer economicamente. Beleza. E aí a gente sabe que dentro desse ambiente de negócio, segundo o IBGE, em torno de 90% a 95% das empresas do Brasil são de médio, pequeno porte, pequeno, médio e micro, vamos dizer assim.
as empresas big são a minoria. Então, tendo isso em vista, e a gente sabendo que esses pequenos negócios também são os que mais geram emprego, né? São os que mais arrecadam também de forma per capita, não percentual, mas per capita, para o governo. Como é que você enxerga a aplicabilidade, a usabilidade dos princípios de governança dentro desses negócios menores? Como é que você enxerga e o que é que você recomendaria para o empresário que tem uma pequena empresa? O que é que ele pode implantar lá? São duas perguntas em uma, na verdade. Sim. Em primeiro lugar, assim, a governança ela tem total aderência com qualquer tipo de empresa. Porque, vamos dar um exemplo aqui, que você já teve, uma lanchonete. Você já foi dono de lanchonete. Já. Lanchonete, você tem empregados, você tem clientes, você tem fornecedor. Sim. Você, dentro da sua lanchonete, você precisa ter rotinas, procedimentos, como eu vou atender meu cliente. Você precisa estabelecer qual é o preço dos seus produtos. Tudo isso está envolvido na governança. A governança é um sistema que monitora as atividades da empresa. Então, obviamente, aqui a gente não está dizendo que você, na condição de empreendedor de uma lanchonete, você vai ter um conselho de administração. Você não precisa disso. Uma empresa de um posto de lanchonete não precisa desse tipo de mecanismo. Mas você precisa, não seria interessante você ter procedimentos bem definidos do que fazer dentro da sua empresa? Ou, por exemplo, procedimentos definidos de que forma você se relaciona com o seu fornecedor, né? Você tem uma relação com o seu fornecedor, você precisa para aquele fornecedor ter um contrato, não ter um contrato? Esse tipo de perguntas você tem que se fazer e responder para ver se o seu negócio está na direção certa, e tudo isso está abarcado dentro desse grande conceito que é a governança corporativa. Então, assim, eu acho que tem total aderência. E respondendo a segunda parte da sua pergunta, obviamente, é um tema, principalmente hoje em dia, né, com o avanço aí das mídias sociais, internet, para aqueles pequenos empreendedores, eu sugiro não só buscar o Sebrae, que o Sebrae, inclusive, dá treinamentos, consultorias sobre esse tema. Inclusive, tem um grande amigo meu que está dentro do Sebrae aqui da Bahia fazendo consultorias, palestras, treinamentos específicas sobre esse fim. Não só disso, mas também se capacitando nas redes sociais mesmo. Tem canais bacanas aí, por exemplo, o próprio site do IBGC, que é o Instituto Corporativo, ela traz, tem publicações sobre como implantar uma governança em pequenas e médias empresas. Então, assim, você até na própria internet, que hoje em dia está mais democrática no nosso país, eu acho que você consegue aí uma vasta coleção de materiais que consigam lhe auxiliar nesse processo. Mas antes de você internalizar o conceito, você precisa dirigir, você precisa gerenciar bem a sua empresa. E para gerenciar bem a empresa, você precisa estabelecer alguns formalismos de como fazer, o que fazer, como proceder em determinados temas. Então, isso está tudo envolvido dentro da governança corporativa. Então, de uma forma abrangente, a governança corporativa ela pode dispor de ferramental para que o empresário consiga adicionar no seu negócio mais segurança, certo? Esse seria um dos princípios, sendo que essa segurança faria parte da fundamentação da boa gestão, né, que está dentro daquela cepa, né, da governança. E aí, uma pergunta nesse sentido: como você enxerga o papel da governança dentro do negócio e o respaldo que ele pode dar para o negócio em blindar o negócio quanto a más práticas em relação ao fisco? Fisco hoje no Brasil, a gente tem aí uma carga tributária na casa dos 35% a 40%, a carga final. Então a pergunta é: quais são os benefícios que esse arcabouço da governança corporativa pode proporcionar aos empresários no sentido de evitar que ele tome multas por não atender requisitos legais, mas ao mesmo tempo ele consiga otimizar a sua carga tributária dentro da lei. Quando a gente fala de otimizar a carga tributária, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma galera que acha que otimizar a carga tributária é pagar menos imposto. É você pagar menos imposto dentro da lei, seu planejamento tributário.
O que não foi isso está errado. Então, a gente queria saber qual é a sua opinião em relação a esse aspecto aí. Então, vamos lá, né? Assim, em linhas gerais, assim, os benefícios da governança, você tem uma prevenção de crises diversas dentro da empresa, como, por exemplo, o cometimento de erros ou cometimento de fraudes. Sim. E também você melhora a gestão interna, minimiza possíveis conflitos que você tenha dentro da sua empresa, conflitos de interesse, conflitos da sua empresa com da sua empresa com o cliente. Por quê? Se a governança ela lhe auxilia no como fazer de uma forma mais estruturada, obviamente ela acaba lhe beneficiando nesse sentido. E no um pouco mais amplo, existem muitos, inclusive, trabalhos de dissertações, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, que mostram, por exemplo, a correlação entre empresas que têm ações valorizadas na Bolsa e boas práticas de governança. Por exemplo, tem um índice específico na Bolsa, que é o índice de governança corporativa, que, se você pegar os últimos 10 anos, ele sofreu menos volatilidade negativa, ou seja, menos queda, e variou positivamente de forma proporcional, mais do que a Bolsa de Valores em si. Então, você tem uma vasta gama de trabalhos, porque, como o objetivo aqui é mais bater um papo, trocar uma ideia, eu acabei não trazendo slides que mostrem sobre isso. Né? Mas esse conceito que você trouxe é importante, porque mostra que a governança corporativa está sendo percebida pelo público não mais como uma coisa supérflua e distante do seu ambiente de negócio, mas sim como algo factível e que dá para implantar, mesmo que você não tenha uma multinacional, uma empresa de grande porte, que você pode implantar isso em organizações que são menos robustas a título de tamanho, até porque muitas vezes você ter uma empresa menor impacta numa complexidade maior. Eu lembro, certa feita, eu não vou citar o nome da empresa aqui, mas a gente estava fazendo um trabalho de SOX, e aí a empresa precisou demitir muita gente, e quando a gente foi fazer análise de segregação de função, a gente olhou um para o outro e fez assim: e agora? E agora? Como é que a gente vai redigir aqui esse relatório de segregação de função? Que era uma pessoa para executar, revisar, e a outra pessoa aprovava o dela, aí a outra pessoa executava, revisava, e ela aprovava o dela. Uma trabalhava do lado da outra. Então, muitas vezes, a empresa menor ela pode resvalar nesses desafios. Claro. Voltando a você, quando palestra, eu já percebi que você sempre toca no assunto de Berlin Means. A gente queria ouvir um pouco mais. Você sempre fala de Berlin Means, e aí eu queria entender um pouco qual é a sua opinião a respeito das prerrogativas que os caras trazem aí para a gente. Assim, falando de forma bem breve, isso aí remonta muito à origem da governança. Então, diversos autores, materiais de pesquisa, eles colocam o trabalho que foi feito por Berlin Means, que foi da década de 30, que eles fizeram de 30. Então, perto aí de fazer 100 anos, né? A governança, então, já vai fazer 100 anos, né? Exatamente. Então, só para a gente conceituar todos, se a gente está falando de um trabalho de 1932, percebam vocês que são cerca de 3 anos após a famosa crise da Bolsa de 1929. Então, você vê que e esse trabalho foi motivado por quê? O que é que Berlin Means queriam verificar? Eles fizeram análises relacionadas à separação entre a propriedade da empresa, quem é dono da empresa e que controla a empresa, quem é um gestor da empresa. Foi um marco inicial que se desdobrou em uma série de trabalhos, o mais sobre governança. O mais notável deles é da década de 70, que é de 2 outros autores, que se chamam Jensen e Macklin, que eles foram os que conceberam o que a gente chama de teoria da agência. O que é a agência? O que é que essa teoria concebe? Isso, obviamente, está um pouco mais focado em grandes empresas, né?
Essa teoria concebe que essas empresas maiores, as empresas que eventualmente negociam ações e bolsa de valores, nessas empresas é comum você ver duas figuras, que são o principal e o agente. O principal é aquele que é o dono da empresa. Então, por exemplo, se você que está nos ouvindo tem, por exemplo, ações da Petrobras, você, em tese, você é dono da Petrobras na proporção das ações que você tem. E os diretores que gerem a Petrobras são os que são chamados os agentes. E qual é a concepção dessa teoria, né, chamada teoria da agência? Ela é bem bacana, que é o seguinte: muitas vezes o interesse daquela pessoa que é dona da empresa é diferente do interesse daquele que é o gestor da empresa. Então, vamos supor, muitas vezes o dono da empresa está interessado de que o valor da empresa, ao longo do tempo, ele se eleve. Um determinado gestor, ele pode estar preocupado em receber, em aumentar o salário naquele ano. Então, ele pode focar em metas que sejam metas de curto prazo, mas que, no longo prazo, isso não traga aquele retorno esperado pelos donos da empresa. Então, isso se chama, é o que nós chamamos de conflito de agência. Então, essa teoria da agência versa sobre isso, que foi um trabalho que contribuiu muito justamente com a governança corporativa. Por quê? Porque se a governança, como a gente disse no começo da apresentação, desse bate-papo, é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, esse trabalho, esses autores mostraram que é importante que as empresas investam em governança corporativa para evitar justamente esses conflitos internos, essas dissonâncias entre o que é que o dono da empresa quer e o que é que os seus gestores ou empregados, tá, de modo geral, querem. Então, assim, é muito nessa linha. E, no caso, você falou agregar valor, né? E a gente entende que agregar valor, ele tem uma questão de valor intangível e uma questão de valor tangível. É muito claro que o valor intangível da governança sempre vai estar vinculado ao nível de credibilidade que o mercado vai ter numa empresa quando ela apresenta que tem governança, quando ela evidencia que tem governança. E um valor tangível, efetivo e mensurável vai estar no caixa porque ela, muito provavelmente, vai estar performando muito melhor do que uma empresa sem governança. Porque, assim, eu acredito que, pelo menos na minha opinião, e acredito que na opinião de várias outras pessoas, no momento em que você tem um arcabouço de governança bem maturado no seu negócio, você está sempre buscando a melhoria contínua. Então, você vai estar ficando mais eficaz, mais eficiente, vai trabalhar cada vez melhor, menos, vai estar sempre trazendo essa relativização de custo para um melhor resultado. E aí vem uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta junto com a afirmação, com outra pergunta. O Brasil hoje é seguramente um país, eu não tenho dados estatísticos aqui, mas é um país que tem uma educação corporativa ainda incipiente, né? Tanto a educação básica como a educação corporativa. Isso tende a mudar aí num longuíssimo prazo. Então, eu penso que a falta da percepção da geração de valor pela governança, pela maioria dos empresários, vem muito em parte. A gente queria ouvir qual é a sua opinião em relação a isso e o que é que você poderia sugerir, enquanto profissional da governança, para reverter esse cenário. Eu só queria que você repetisse só a última parte da pergunta que picotou seu áudio. Certo. Qual seria a sua sugestão hoje para o mercado, para o empresário, em reverter esse processo de que a galera não percebe a importância da governança corporativa, né? E isso acaba trazendo alguns prejuízos aí para os negócios. Então, a gente queria ouvir sua opinião a respeito de como reverter esse cenário no longo prazo, no médio prazo, longo prazo, e qual a sua opinião a respeito do impacto da má educação, tanto no ensino médio quanto da educação corporativa, na ausência de percepção do valor que a governança traz para o negócio. Isso é algo, obviamente, que vem mudando, apesar de ainda estar incipiente, mas vem mudando.
Eu enxergo, vou dar um exemplo aqui, né? A gente, hoje em dia, se a gente descobrir que a nossa fabricante de cerveja preferida, por a gente descobre que ela está usando mão de obra escrava há vários anos, ou mão de obra em condições análogas à escravidão, a gente vai pensar aí umas 2, 3 vezes antes de comprar essa nossa cerveja, ou se a gente vai mudar para uma outra cerveja que seja uma fabricante mais idônea. Então, assim, sim. o brasileiro não tinha essa percepção. Hoje ele tem essa percepção um pouco mais apurada. A questão da governança ela tem sido mais valorizada, obviamente, em mercados que abranjam empresas de maior porte. Dito isso, por exemplo, acho que muitos de vocês já devem ter pelo menos ouvido falar da sigla ESG, que ela é o acrônimo, né? Environment, Social and Governance, que é o ambiental, social e governança. Tem uma pesquisa que foi feita pela Ambima. A Ambima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, né, que diz que, essa pesquisa de 2019, se eu não me engano, cerca de 86% dos investidores pesquisados por eles leva em consideração algum critério de ESG nas suas análises de investimento. Então, é como se fosse assim. Nessa pesquisa diz que de cada 10 investidores, 8 vai olhar se a empresa A ela tem aspectos bacanas relacionados à governança ambiental e social do que a empresa B. Isso pode ser um diferencial na tomada de decisão. Como mais antigamente era você não entrevista de emprego, se você tivesse inglês, era um diferencial. Então, hoje, para as empresas, a empresa levar práticas de ESG tem sido um diferencial. Para aquelas pequenas e médias empresas, a governança ela vai ganhando destaque aos poucos. Surge do nada, de repente você, Jonathan, que tem aí há muitos anos de consultoria em pequenas e médias empresas, você vai até responder isso melhor do que eu. Quando você começa a normatizar determinadas práticas dentro de pequenas e médias empresas, você começa a estabelecer normas e procedimentos, você começa a ter menos perdas, retrabalho, que gera menos custo, você começa a ter menos erros, você começa a ter menos fraudes. Então, por exemplo, dentro de um sistema de governança, se você é uma pequena ou média empresa, você busca um apoio de uma pessoa que trabalha na área tributária para fazer, como você mesmo colocou, pagar menos imposto de forma legal, mas estabelecendo aqueles procedimentos para que você consiga pagar menos imposto, porque você tem aspectos específicos na lei que lhe dão essa possibilidade de você pagar menos imposto num determinado produto ou serviço. Por exemplo, isso está relacionado com a governança, de você saber dirigir e monitorar melhor as empresas. Obviamente, temos um desafio maior, quando se fala em pequenas e médias empresas, porque o brasileiro é um povo fantástico, porque o brasileiro é aquele cara que dá a cara para bater mesmo. Então, o cara, ele tenta empreender, o rapaz ou as moças, né, tentam empreender porque querem buscar o seu sustento, querem buscar sobreviver, de fato. Então, ele vai muito de uma forma mais empírica. Mas, até como eu disse anteriormente, hoje nós temos muitos órgãos de fomento que auxiliam esses pequenos e médios empresários para justamente dar aquela arrumada geral na empresa, o que envolve a governança. Então, eu sei, Jonathan, que você é um cara que tem muitas parcerias, por exemplo, no Sebrae. O Sebrae, eu particularmente, eu sou fã do Sebrae, porque ele procura se manter a todo tempo atual e procura dar àqueles que o procuram justamente esse ferramental de as empresas estarem atualizadas, entendeu? Então, eu vou por esse caminho, mas, obviamente, ainda é um caminho árduo, mas eu percebo que o brasileiro, pelo menos aquele que está mais envolvido com médias e grandes empresas, ele tem começado a virar um pouco essa chave. Perfeito. Eu participo de alguns fóruns de investimento e o pessoal, além de trazer essa questão da análise, né, de dividend yield, ponto de resistência,
balanço de poder, das ações, etc. e tal, eles ficam muito ligados no nível de governança das empresas, né? Porque quanto menor o nível de governança dentro daqueles padrões mínimos requeridos, maior é o risco. Então, se maior é o risco, maior a expectativa de benefício. Então, muitas vezes, a empresa ela também pode ter um achatamento do valor do papel na bolsa, porque o pessoal fica meio com medo, né? Diz, olha, ela está lucrando bem, está gerando um caixa legal, mas a governança dessa rapaziada aí é uma governança mínima. Então, o custo-benefício não vale. Investir aí, o retorno que ela está dando talvez não valha. Vou dar um exemplo prático, dando a cara para bater. Todo mundo gosta de carne aqui. A maioria dos brasileiros adora carne. A maioria dos brasileiros adora churrasco. Existe uma empresa chamada JBS, que comercializa carne, inclusive exporta. Mas você vai concordar comigo, Jonathan, que determinado investidor, apesar de o mercado da carne no Brasil ser muito forte, ele ainda hoje pode estar receoso em investir na JBS em razão dos escândalos de corrupção que tiveram. Então, assim, essa percepção que nós temos hoje, antigamente, isso nem passava pela cabeça do brasileiro, vamos dizer assim, comum no sentido de que não tenha muita interface com o mercado de capitais, por exemplo, com a Bolsa de Valores. Mas hoje em dia, muito mais pessoas têm essa consciência, entendeu? E isso que você falou é interessante, porque além de criar uma interface com o investidor, ou seja, foi identificado que a empresa cometia prática não adequada, né? Não de acordo com as boas práticas de governança. Isso já gera no investidor uma certa desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, isso também tem um efeito social, porque a partir do momento que a empresa ela acaba se descredenciando dos parâmetros de governança, ela começa a ser vista com muita desconfiança por fornecedores, bancos, sociedade. Os próprios consumidores também começam a enxergar, olha, será que esse produto realmente é o que eles dizem que é? Porque eles já não estão de acordo com aqueles outros tópicos de segurança empresarial. Será que esse produto realmente é inspecionado? Será que esse produto realmente está dentro das normas dos órgãos regulatórios? Então, a partir do momento em que você se descola, se desprende dos requisitos de governança, você vai ter uma série de desdobramentos em vários âmbitos, né? Não só no mercado de investimento, mas também os agentes sociais dos mais vários segmentos vão ter um relacionamento diferente com você, já não vai ter aquela percepção de confiança. E pegando um gancho que você falou... Vou trazer um outro exemplo, se você me permitir, viu, Jota? Não, claro, só para fechar... Vou trazer um outro exemplo, até para o pequeno e o médio empresário, que sei que alguns estão... Era isso que eu ia falar. Então, o que acontece? Nós sabemos que nós estamos num momento complicado no âmbito econômico. Nós sabemos, por outro lado, também que a tecnologia da informação ela tem avançado muito. Então, onde que eu quero chegar? O pequeno e médio empresário, por exemplo, eles têm que tomar cuidado no seguinte sentido. Será que eu estou recolhendo os impostos que eu deveria recolher da forma correta? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, uma Receita Federal, ela cruza todos os dados, bota os robozinhos dela para cruzar uma infinidade de dados. E imagine você cair como empresário, sua empresa cair aí numa auto de infração, numa fiscalização, você tem que pagar, além do imposto que você, às vezes, honestamente, você esqueceu ou não tinha conhecimento, você vai ter que pagar esse imposto com multa, juros, pode até sofrer uma sanção desses órgãos, né? Isso aí eu falo não só da Receita Federal, mas, por exemplo, do governo, dos municípios também. E a gente precisa lembrar que o país, quando está realmente numa situação econômica mais difícil, aí que os órgãos arrecadadores, eles buscam fazer o seu trabalho e buscam entrar na minúcia da minúcia. Então, assim, isso tem tudo a ver com a governança, porque se você não tivesse uma empresa organizada, como é que você tem certeza de que você está recolhendo aquilo que você deveria recolher? Fica essa provocação. Edith, eu acho que quer falar alguma coisa. Claro.
Como eu sou da área de território também, fazendo o link ao que você está falando, uma empresa para funcionar num território que tem baixa confiança, vamos dizer assim, a grosso modo, baixo capital social, e eu não estou falando capital social que vocês mencionam na contabilidade, não, capital social da sociologia. Então, num território que tem baixo capital social ou não tem capital social, ou seja, uma das dimensões do capital social é a confiança entre as instituições, entre as pessoas, entre o Estado e as pessoas, instituições públicas e privadas. Então, quando você está falando de uma empresa funcionando no lugar, uma empresa de que não emana confiança, ela provavelmente ela pertence a um território que também não, as suas instituições e pessoas não emanam tanta confiança assim. Então, você está me dizendo que o custo para investir num lugar desse, aí já não é nem mais uma empresa, é um custo muito alto. Você entende? Então, assim, na hora de abrir uma empresa ou abrir uma filial, observar, porque dentro do Brasil, o Brasil é um continente, você vai ter estados e municípios que desfrutam de maior confiabilidade, de mais confiança para você abrir, porque o Estado está presente regulando de forma efetiva, eficaz e eficiente. As instituições estão funcionando de forma eficaz, eficiente e efetiva, então tem confiança nesse lugar. Então, alguns lugares, alguns espaços são mais pertinentes para você investir do que outros, mesmo dentro do Brasil, entende? Concordo, perfeito. Porque você aumenta a carga de trabalho da governança corporativa, não é isso? Concordo. E Edith, e assim, gente, eu acho que a gente tem que ser sincero. Um empresário, ele abre a empresa porque ele quer se sustentar naquilo, ele quer que a empresa se desenvolva, cresça, e o bom empresário que tem seus empregados, ele quer realmente aumentar patrimônio, ter mais patrimônio e, de certa forma, distribuir para os seus empregados também. Então, assim, a governança ajuda nisso, porque se a governança, ela ajuda na prevenção de erros, ajuda na prevenção, a prevenir fraudes, ajuda você a não realmente, nesse caso específico dos impostos, né, dentro de um processo de sistema, de controles, ajuda você, né, você está recolhendo o que você tem que recolher da forma correta. Então, assim, você lá na frente não vai ser surpreendido com a senhora multa e vai ter que se virar. Então, assim, isso, de certa forma, está lhe ajudando a você conquistar aquele objetivo, que é cada vez ter mais valor. E valor, obviamente, não só o valor financeiro, né? O valor, como você muito bem colocou, Edith, da empresa ser reconhecida, ter essa credibilidade, rapaz, fulaninho trabalha naquela empresa. Quem não ouviu isso? Fulaninho trabalha naquela empresa, rapaz, aquela empresa boa, de porte. Então, assim, você vê que tudo se relaciona. A governança, ela é inerente a qualquer tipo de empresa. E aí, vocês colocaram uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: muitas vezes, quando a gente vai conversar com o empresário e a gente vai se referir à questão de controle, infelizmente, uma boa parte deles, né, principalmente de empresas de menor porte, eles são resistentes a entender essa questão de controle, porque lá atrás, quando eles fizeram a escola, alguns fizeram faculdade, né, alguns fizeram pós também, e começaram seus negócios, e começaram, como você falou lá atrás, no empirismo, e, entre aspas, a coisa deu certo. E aí eu vou entrar no porquê que esse deu certo, entre aspas. E quando você vai falar de controle, olha, você tem que ter uma conciliação bancária, que é básico do básico. Você tem que ter uma conciliação das ordens de venda com os recebimentos, o básico do básico. Muitas vezes você acaba enfrentando muito desafio e muita resistência. E aí, por que eu falei que eles não percebem muitas vezes o valor disso na sua empresa, porque deu, entre aspas, certo negócio? Porque muitas vezes eles também não usam ferramentas de governança para medir a real rentabilidade e lucratividade do negócio.
Então, muitas vezes, a empresa fatura 1 milhão, paga 900 mil, o cara diz, olha, eu tenho gasto 900 mil, o cara diz, velho, eu tenho 100 mil de lucro, mas ali na frente ele só tem 10 mil para receber e está devendo 500, e só tem 50 no estoque, a empresa está quebrada, ele está vivendo de giro, a empresa, ela está matematicamente quebrada, porque ela precisa da injeção de capital de terceiro, ou seja, é o que eu gosto de brincar, né? É o cut-off. E aí, trazendo para a linguagem mais simples, é fazendo a conta de padeiro. Meu amigo, se você hoje pegar tudo que você tem aqui na sua empresa, caixa, estoque, quantos vai receber, liquidar isso tudo, você paga o que você deve, a maioria, infelizmente, não paga. Infelizmente, a maioria não paga. E isso é crônico. Isso é um problema crônico, porque isso reflete no aspecto social também. Claro. Porque uma empresa quebrada não paga bem a funcionário. Funcionário que ganha mal não consome e a economia não cresce. Então, se a gente for fazer link entre o valor adicionado das normativas do arcabouço de governança corporativa no negócio e o efeito disso na economia, isso é colossal. Vamos pegar aqui os Estados Unidos como referência, porque lá hoje é o país do mundo que você tem maior quantidade de investidores, maior quantidade de empresas listadas nas bolsas de valores. Aqui a gente tem a B3, lá os caras têm Nasdaq, Dow Jones, não sei o quê. Então, a cultura de governança lá é muito grande. E você pode perceber o efeito disso no PIB dos caras. Só para vocês terem uma ideia, o pacote de ajuda que o governo do presidente Trump liberou para os Estados Unidos equivalia ao PIB do Brasil, ou era 3 vezes o PIB do Brasil. Eu não lembro exatamente, mas era um multiplicador do PIB do Brasil. Só o pacote de ajuda que foi liberado era equivalente ao multiplicador do PIB do Brasil, meu brother. Então, isso daí é um efeito econômico de décadas de maturação da governança corporativa. Você deve lembrar aí que na década de 2000, mais ou menos, a gente teve o caso Enron, onde toda a governança foi repensada, porque você teve aquela fraude que acabou com a vida de um monte de gente, e aí os órgãos reguladores norte-americanos falaram, vamos ter que repensar isso aqui, porque tá ruim para a economia. Pessoas perderam suas previdências, a credibilidade dos Estados Unidos decaiu, as pessoas estão olhando para a gente com desconfiança. Então, assim, eu penso que a governança é um ferramental não só para os negócios, mas também para a sociedade, enquanto célula social. Deixa eu aproveitar isso aí que você falou e comentar duas coisas. Primeiro, acho que o brasileiro tem que parar um pouco desse complexo aí de vira-lata. A governança e as empresas e a forma de agir foi repensada nos Estados Unidos algumas vezes, tá? E eu vou dar aqui alguns exemplos bem práticos para você. Nos anos 70, todos sabem que houve um escândalo de corrupção que derrubou o presidente Richard Nixon, chamado caso Watergate, que envolvia subornos, né, de empresas e envolvia que os republicanos, acho que botavam escutas, né, no comitê dos democratas, enfim. Mas depois até se desdobrou as investigações e se descobriu que tinham empresas que estavam fazendo doações ilegais de campanha. Não é nada diferente do que a gente encontra aqui no Brasil, né? Nos anos 80, por exemplo, teve um caso muito conhecido sobre esse tema de governança corporativa, que foi o caso da Texaco, em 1984, porque a Texaco estava tentando ser adquirida de forma hostil por uma outra empresa, e aí os dirigentes da Texaco na época, eles fizeram uma simulação de recompra de ações, que assim, obviamente, se a Texaco tem ações negociadas em bolsa, um grande investidor pode ir lá comprar uma cacetada de ações e virar o dono da Texaco. Então, eles fizeram uma recompra de ações e isso trouxe muito prejuízo à empresa, porque eles recompraram por um preço muito maior do que o valor justo da época. Teve o caso, Jonathan, que você falou, das empresas Enron e WorldCom,
que no começo dos anos 2000 foi descoberto que ambas estavam fazendo fraudes contábeis que demonstravam que a situação contábil financeira das empresas era melhor do que efetivamente era. Então, assim, gente, nos Estados Unidos isso acontece, algumas vezes foi repensar a governança, como, por exemplo, em 2008, depois da Sarbanes-Oxley, nós tivemos o quê? O caso do Lehman Brothers, o caso da pirâmide financeira do Bernie Madoff, que inclusive está preso. Então, assim, e vai ficar lá, né? Está em prisão perpétua, né? Então, gente, mas o que é diferente nos Estados Unidos? Pessoal, rapidinho, né? Só para dizer para vocês quem é Bernie Madoff. Ele era um dos gurus, ele era um dos oráculos da Bolsa de Valores. Ele era um dos caras mais respeitados, era um dos analistas, investidores mais respeitados da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, e o cara entrou numa pirâmide financeira que ferrou muita gente e pegou prisão perpétua. Basicamente foi isso. Pois é, um dos gurus, investidores, bababá, etc e tal. E o cara foi preso porque estava fazendo pirâmide financeira, que a gente vê um bocado de gente fazendo no Brasil. Então, assim, esse tipo de problema pode acontecer nos Estados Unidos, que é um país o mais desenvolvido do mundo, até então, a China está chegando. Então, assim, gente, esse tipo de coisa faz parte do jogo, pode acontecer, e toda hora você tem que repensar, estabelecer leis mais duras, ou revisar as leis para que elas se tornem melhores. Então, assim, isso faz parte do processo. E aí, eu direciono agora essa fala para você, que é pequeno e médio empresário, trazendo um exemplo bem lúdico. Vamos supor, Jonathan, que você queira diversificar os seus negócios, não só sendo consultor, mas por exemplo, queira abrir uma franquia da Subway. E vamos supor que você está aí lutando, e no começo você e sua esposa abriram a franquia da Subway, e quem trabalham são vocês dois. Vocês dois estão lá no caixa, acompanhando a empresa, acompanhando o pessoal que monta os sanduíches, enfim, da cozinha, ok? E vocês não têm governança de nada, não tem rotina de nada, não tem procedimento de nada. Mas, bem ou mal, você é o dono, sua esposa é a dona, vocês estão lá no dia a dia. Mas vamos supor que, graças a Deus, o negócio prospere. E vocês abrem uma outra Subway. Aí, só que você não tem rotina, não tem procedimento, não tem nada. Você vai ter que botar uma pessoa para gerenciar pelo menos uma das Subways. Ou uma pessoa para gerenciar cada uma das duas. E aí, como é que vocês vão fazer para acompanhar as duas lojas de vocês, se vocês não têm rotina, nem procedimento, nem nada, nem o que o empregado pode fazer, o que o empregado não pode fazer? Como fazer? Então, pequeno e médio empresário e empreendedor, são coisas importantes a serem pensadas, porque possa ser que hoje você seja um microempreendedor individual, você é o negócio, e talvez você criar sistemas, controles, procedimentos formais, hoje talvez não seja imprescindível para o seu negócio. Mas possa ser que amanhã seja. Esse exemplo é um exemplo clássico de uma pessoa conhecida que ela começou com uma loja, obviamente não foi uma franquia de Subway, mas foi uma loja dentro de um shopping, loja de roupa. O negócio começou a aquecer, abriu no outro shopping, abriu no terceiro shopping, abriu no quarto shopping. E aí, como é que a pessoa faz para comprar o negócio? Uma montada, rotinas, procedimentos, lhe dá essa possibilidade. Deixa eu fazer uma comparação, Ernesto, por gentileza, do que você falou aí agora, né, de uma empresa que vai crescendo, de forma desregrada, digamos assim, certo? Com o que você acabou de falar sobre os Estados Unidos. Você disse que os Estados Unidos é o país mais desenvolvido, mesmo que não seja, que seja um dos mais desenvolvidos. Deixa eu só te dizer uma coisa. Existe uma diferença gritante entre espaço desenvolvido e espaço crescido. É a mesma coisa de empresa. A empresa cresce, mas nem sempre ela desenvolve. Os Estados Unidos, não. Ele não é o país mais desenvolvido, nem é um dos mais desenvolvidos depois da pandemia. Ele é um país que cresceu economicamente, só que o nível de desigualdade dele é muito grande.
certo? Então, um país que tem uma desigualdade imensa, ele não é um país em desenvolvimento avançado, ele é um país em crescimento avançado, certo? Porque o desenvolvimento ele gera autonomia e ele gera menos desigualdade, Perfeito, quase zero de desigualdade. Mais oportunidades, perfeito. A empresa é a mesma coisa. Quando ela cresce muito, ela só cresce muito. Mas ela não é uma empresa que seja desenvolvida. Por quê? Porque ela não tem os seus controles bem feitos, ela não tem os seus processos eficazes, eficientes, entende? Então, ela não é uma empresa desenvolvida. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação entre crescer e desenvolver, entende? Onde há desenvolvimento, sempre há crescimento, mas nem sempre onde há crescimento há desenvolvimento. Edith, você foi perfeita, até fico muito grato pela retificação, realmente acabei me passando, mas de fato... Não, isso não é um erro, não é um equívoco, não. Isso assim, é generalizado, porque essa é uma expressão que a gente coloca mais... eu não sou geógrafa, eu sou administradora, mas quando eu fui estudar um pouquinho de geografia, de geopolítica, eu fui entender a diferença. Isso tem o quê? Tem 4 ou 5 anos que eu fui entender a diferença. Então, a maioria de nós acha que crescimento é desenvolvimento, entende? Não é um equívoco, não é um defeito seu, não. Isso é um equívoco de todos nós, da área de administração, de contábeis, entende? Porque esses dois conceitos que você trouxe, eles estão sendo, essa diferenciação dessas duas palavras tem sido trazida mais em voga atualmente. Muito, inclusive, impulsionada por o aumento da importância dessas questões ambientais, sociais e de governança. Então, o que você falou realmente foi perfeito, porque o crescimento hoje ele é visto muito como um número. Então, o país cresceu X% ao ano, mas e o PIB per capita? E a concentração de renda? Como é que está nesse país? Então, assim, mas aí, Ernesto, só fazendo um adendo, né, mas diga aí, fazendo um adendo do que você falou e o que a gente colocou, aí tem 2 questões que eu quero pontuar. Com relação à colocação de elite, os Estados Unidos, hoje, ele é o país com a menor percepção de risco do mundo, do ponto de vista econômico. Então, hoje, não tem nenhum país no mundo que tem uma percepção de risco menor que os Estados Unidos. Então, se você tiver $1 milhão na mão hoje, você vai investir no Brasil ou nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto. Então, esse é um viés da questão da governança lá. Por quê? Lá a gente sabe que se um cara der um tiro na cara de outro, ele vai preso. Mas se ele provar que foi em legítima defesa, ele vai ser solto. Não que o sistema judiciário dos caras seja perfeito nem nada. Mas a gente sabe que o cara vai preso. A gente sabe que a polícia, se for necessário, vai prender o deputado, o senador, lá dentro do Congresso. Aqui no Brasil, não. A gente sabe que o cara vai parar, chegar para o policial e vai dizer: você sabe com quem você está falando? E não precisa nem ser congressista nem nada. Basta ter influência no Estado, etc. e tal. Então, eu penso da seguinte forma: nós temos aspectos dentro da construção de governança que eles acabam sendo muitas vezes voltados somente para o efeito financeiro, econômico, que aí é a questão que a Edith colocou do crescimento, que é o que a gente vive no nosso dia a dia. Então, nós somos profissionais da área financeira. O PIB só importa para a gente, em tese, no momento em que ele está tão mal distribuído que não gera mais valor agregado para o país, que esse PIB ele não se retroalimenta. Então, pegando o que a Edith falou e o que você falou, na verdade, não está distante o que vocês disseram, está muito próximo. Então, assim, a minha visão é que hoje os Estados Unidos é uma referência na construção de leis objetivas e que são cumpridas, meu amigo. O último presidente lá falou: eu não vou sair. Os caras disseram: você vai. Você vai sair sim. Se você não sair, a polícia vai lhe prender. E saiu. E ele saiu. E ele saiu. Não teve pressão política, não teve Twitter, não teve nada. Ele saiu. Isso é uma demonstração clara da obediência aos princípios fundamentais da governança estatal. Porque a governança ela é corporativa não só para as empresas, ela é corporativa para todos os ambientes. Para a nossa casa, para a nossa vida,
é um conjunto de normas, né, de rotinas, de leis, vamos dizer assim. Esse conjunto interno, ele se interage com outras instâncias também legais, de éticas, etc. e tal. Por outro lado, nós vamos ter países, como países localizados na Oceania, Austrália e etc. e tal, que vão ter um PIB menor do que os Estados Unidos, vão ter uma nota de crédito menor do que os Estados Unidos no mercado internacional, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma aderência maior ao efeito social que a boa governança traz. Claro. Então, o que você colocou e o que Edith colocou, na verdade, um não está retificando o outro, na verdade, ambos estão dentro do mesmo contexto, sendo que um tem um viés econômico, o outro tem um viés financeiro, e nesse conjunto, nesse afunilamento, a gente tem um viés socioeconômico desse arcabouço que vocês colocaram. Parabéns pela colocação de vocês aí, foi muito agregador. Aqui a gente está desvendando, né? A gente está desmistificando a questão da governança, porque, na verdade, é uma ferramenta muito educacional também para os empresários, e que essa boa educação aportada no ambiente empresarial, e por que não no ambiente escolar, isso traz efeitos positivos. Um dos ambientes que isso aconteceu foi a Coreia do Sul. Na década de 70, 80, mais ou menos, Coreia do Sul e Finlândia fizeram um compliance das suas normas educacionais, e 30 anos depois, isso está reverberando de forma positiva, tanto na sociedade como na economia. Dentro desse... E é tudo disciplinar, né? Tudo aí, assim, o que Ernesto falou, o que você falou, o que eu falei, o que nós falamos, né? Tudo passa pela interdisciplinaridade. Isso, claro. Perfeito. O Ernesto, você, toda vez que a gente conversa, que a gente bate um papo, parece que a gente entra no DeLorean do Dr. Emmett Brown e volta no passado, porque você sempre traz exemplos bem interessantes para a gente trazer para o presente. É o passado que se faz presente. Você sempre cita muito a questão do Plano Real e abertura do mercado aqui no Brasil. Como é que você avalia esse processo, né? E como é que isso interage com a governança? É porque a governança corporativa no Brasil, de fato, ela começou a ganhar corpo realmente nos anos 90. E aí a gente precisa fazer relembrar um pouco da nossa história. Nos anos 90, nós tínhamos um país que tinha inflação altíssima, você tinha um nível de desconfiança, era um país que estava recente a voltar da redemocratização, e com o Plano Real, você trouxe aí um pouco mais de confiança aos investidores, porque houve um controle da inflação, a moeda forte, né, fazendo aí, no primeiro momento, até uma paridade com o dólar. Então, a partir daí, se começou, investidores, enfim, as empresas de modo geral, começaram a ver com um pouco mais de carinho as questões relacionadas à governança, porque se você abre o mercado brasileiro, você tem que dançar a música que é regida no mundo, e se o país ele visa crescer e se desenvolver, ele tem que mirar aqueles países que estão mais acima nesses quesitos de crescimento e desenvolvimento. Então, a partir daí, você começou a ter essa preocupação internalizada com as empresas. Tanto que o IBGC, que eu citei algumas vezes nesse nosso bate-papo, ele é de 1995, ele foi criado em 1995. Outro ponto importante também, aí em paralelo ao Plano Real, foi que no ano de 2001 houve uma repaginada, uma grande revisada na lei das sociedades anônimas. A lei das SAs ela é de 1976, só que em 2021, através da lei, eu vou fazer uma pesca aqui, que eu acho que é da lei, meu Deus, a 10.303. Né? A lei 10.303, ela trouxe uma série de elementos novos
e revisados a lei das SAs. Então, isso, de certa forma, também foi outro ponto que deu muita ênfase caramba, a lei ficou um pouco mais dura, então eu, na condição de sociedade anônima, eu preciso aí me ajustar e me adequar a determinados pontos. E esse movimento de endurecimento ou revisão de leis no Brasil, isso acaba reverberando nas empresas, isso é meio que comum. Um exemplo mais recente, por exemplo, foi a lei anticorrupção, foi promulgada em 2013 e fez com que muitas empresas que sequer tinham conhecimento, sequer davam atenção às questões relacionadas à compliance, né? Que hoje em dia muitos de nós já ouviu falar o que é compliance. Até 2013 poucas pessoas, inclusive algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo, nem imaginavam ouvir esse tipo de termo. Então, assim, esses movimentos eles são muito comuns. E não é só no Brasil, como até os exemplos que eu citei com os Estados Unidos, né? Então, assim, no Brasil, então, concluindo, eu falo muito do Plano Real, o Plano Real foi um marco importante da governança no Brasil, porque foi a partir dali essa abertura dos mercados, do mercado brasileiro, que realmente as empresas começaram a ter mais atenção com relação à governança corporativa, porque se tornaram mais exportadoras, entre outros aspectos, né, relacionados ao investidor em si, né? Eu costumo brincar, né? Até para não magoar as pessoas, eu costumo brincar da seguinte forma: até a Índia fala mais inglês do que o Brasil. E você deve lembrar muito bem que a gente atuava lá na Ernest, de vez em quando a gente recebia um telefonema ou outro da Índia, a gente precisava... Nossas entrevistas foram em inglês, né? A gente fez prova de inglês por telefone, prova de inglês, o sócio entrevistou a gente em inglês e tal, então a gente virava e mexia, a gente atendia telefonemas em língua estrangeira, e a gente tinha que conversar, tal. E dentro fazendo um paralelo com o que você falou da abertura do mercado, a gente percebe que com a abertura do mercado a gente teve rápido crescimento da taxa de industrialização. E a gente tinha uma expectativa naquele momento que o país avançasse, tanto do ponto de vista educacional, e aí eu incluo a educação técnica, a educação de bacharelado, a educação de mestrado, doutorado, o ensino de língua inglesa, que, querendo ou não, é a língua que hoje é a língua de ponte entre países de diversas outras línguas, é uma língua, digamos, uma língua universal. Em qualquer lugar que você chega do mundo, se você souber falar inglês, você se comunica com aquela rapaziada ali. Então, você entende que essa deficiência da língua inglesa, do ensino técnico, do ensino de bacharelado, pode decorrer dessa desindustrialização nossa? Por que eu digo isso? Por que eu pergunto isso? Se você for ver, os níveis de governança nos países industrializados tendem a ser sempre maiores do que nos países que são somente exportadores de commodity. Até porque esses países, muitas vezes, eles não estão expostos a um ferramental legal tão apertado quanto nos países que desenvolvem tecnologias. Muitas vezes, o regulatório local ele é mais frouxo, vamos dizer assim. Então, a gente queria saber se, na sua opinião, essa desindustrialização brasileira ela tem impactado nessa falta de percepção do valor da governança corporativa e, consequentemente, no atraso aí do nosso país em direção ao avanço de novos mercados em outros nichos que não de commodity. Não, eu entendo que sim. E até porque se o nosso país ele é focado mais nas commodities, quando a gente fala muito de commodity, você tem, no Brasil, existem muitos pequenos agricultores, né? Existem produtores que são a própria pessoa com a sua família que produz os alimentos e os vende. Então, você tem aí empresas ou pessoas trabalhando muito pequenas, né? Então, obviamente, você não cria esse tipo de percepção quando você está nesse microambiente, vamos colocar assim dessa forma. Mas por outro lado,
essa questão da percepção da governança no Brasil, ou a falta dela, é um ponto o buraco é um pouco mais embaixo, né? Porque o nosso país, apesar dos avanços, enfim, nosso país de 2020, 2021, é um país, em muitos aspectos, melhor do que dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70. A educação de base, a educação aí, principalmente da principal camada da nossa população, que é a camada que carece mais de é uma camada mais pobre, né, que precisa de mais apoio. Essa educação ela ainda é muito deficitária. Então, quando a pessoa não tem um acesso pleno à instrução, à educação, a uma boa formação, ainda que em princípios básicos, naturalmente isso reverbera no país, entendeu? Então, assim, não necessariamente a desindustrialização esteja causando isso. Minha percepção é que esse buraco, eu acho que é mais embaixo, tem a ver com a educação em si, entendeu? A nossa educação, a educação do nosso país. Ou seja, uma má educação de base, ela vai impactar também aí na percepção da importância da aderência a esse arcabouço aí. Claro. Interessante. A gente... Só fazer uma contribuição que a agricultura familiar ela é 38% do PIB brasileiro, tá? Exatamente. Então, são pequenas famílias contribuindo com 38% do PIB. É impressionante. Ou seja, olha o tamanho do risco que a gente está exposto. Porque muito provavelmente são famílias que não tiveram acesso a uma boa base educacional. A tendência é que elas utilizem uma boa tecnologia é muito pequena e isso traz todo aquele problema, né, de risco de vida, que às vezes a pessoa pode se machucar ali naquele processo, de entendimento de práticas para poder melhorar o solo, de entendimento de práticas para poder melhorar a produtividade. Então, assim, a gente sempre, todo bate-papo que a gente faz, a gente sempre resvala na educação como um fator expansionista ou limitante de uma nação. Claro. Seja o segmento que for. Agora, aqui não faço nenhuma apologia partidária, político-partidária, mas desde antes do Temer, desde a época de Lula, que o Estado ele investe na agricultura familiar, no conhecimento do agricultor familiar, e, inclusive, os cursos de extensão de muitas universidades públicas, ou seja, você tem ali universitários e professores de cursos de tecnólogo em cooperativas, tecnólogo em agroecologia, que os cursos de extensão que esses grupos eles disseminam pelo Brasil para abarcar o agricultor familiar. A Embrapa desenvolve muita pesquisa com foco na agricultura familiar. Então, assim, obviamente, você vai encontrar muito agricultor familiar que está completamente fora da caixinha, mas o Brasil tem pensado muito a agricultura familiar. Perfeito. Há algum tempo. Mas será que, um questionamento, Edith, será que não seria, a longo prazo, muito mais vantagem para o país investir na educação de base e formatar essa educação de base de forma que lá na frente o agricultor familiar consiga compreender aquilo que é colocado na formação técnica? Porque eu vou dar um exemplo prático. Muitas vezes, a má educação de base não consegue dar ao profissional o alcance real do benefício daquilo, ou muitas vezes ele não consegue ter a construção lógica, o link lógico para usar aquele conhecimento que ele está ali, não porque ele é burro nem nada, ninguém é burro, mas porque lá atrás, quando ele era criança, ele não foi ensinado a estabelecer relações lógicas entre as coisas. E aí a minha pergunta vai para você, Ernesto. Na verdade, o que você falou procede da educação de base, mas atrelado ao que você falou, a gente tem uma noção de rural e urbano muito
muito equivocada. Por muitas décadas, nos foi ensinado que o urbano é o civilizado e o rural é o selvagem, é o atrasado. Então, essa ideia ela foi para a educação de base. Então, você vai ver muito filhos de agricultor familiar estudando para ir para a cidade grande. Sim. E deixando os velhos lá na agricultura familiar, que vai morrer lá com os velhos. Não vai ter descendentes se ocupando disso. Então, essa ideologia de que o urbano é o civilizado, infelizmente, ainda persiste, ele influencia na educação de base. Então, assim, a educação de base rural, ela deveria ser elaborada para manter, para dar subsídio e entender que o rural não é atrasado, ele pode ter uma modernidade, sabe? E desde a educação de base, porque aí você tem um êxodo rural menor, você tem menor aglomeração nas áreas urbanas, nas cidades, com problemas de mobilidade. É uma bola de neve, é um efeito dominó. Problemas de mobilidade, engarrafamento nas áreas urbanas, porque você tem esse êxodo rural muito grande e fica o déficit lá nas áreas rurais para trabalhar a agricultura familiar. E, sim, a educação de base ela é ponto de partida para absolutamente todas as mudanças. Mas eu quero ouvir Ernesto falar, e acabou que Jonathan não falou a pergunta dele, eu fui atropelando. Eu não sei se respondeu antes de você falar. Não, Ernesto já respondeu a pergunta, só que aí a gente volta àquela questão da educação, né? A gente acabou... Volta aos Estados Unidos. A gente acabou de descrever os Green Belts americanos, né? Onde as pessoas têm tecnologia, têm educação de base, eles não vão para a cidade, eles ficam ali, produzindo ali, porque lá também a agricultura, boa parte, é familiar. Você tem as big corporations, mas nos Green Belts voga muito a fazenda, a familiar farm, né? Fazenda de família, que você tem ali 5, 8, 10 membros, eles contratam pessoas, tá? Então a gente sempre volta para a questão da educação de base como uma possibilitadora de atendimento à norma. E norma é base de governança. E aí, voltando, norma é base de governança é um assunto polêmico. Fazendo minhas palavras de Edith, não vou falar de política, não vou falar. Edith ainda fala o nome dos outros aí, eu nem ligo. E a pergunta é, Ernesto, Lava Jato, qual é a sua percepção, qual é a sua opinião e o que é que a Lava Jato nos ensinou a título de governança corporativa? Bora esquecer quem era o presidente que está, quem era não sei o que está, quem era o juiz, quem era o promotor. Vamos tentar falar o seguinte: o que é que a Lava Jato ensinou para o brasileiro a título do arcabouço dos princípios e fundamentos da governança corporativa? Bom, sendo bem transparente, a Lava Jato foi importante no país, apesar de que ao longo do curso da operação houveram algumas práticas do Ministério Público, enfim, das autoridades públicas que foram um pouco abusivas. Enfim, eu estou falando de questão de respeito realmente às leis e ao rito jurídico, mas foi importante. Eu acho que o combate à corrupção ele sempre é válido, e só que eu acho que o resultado dela acabou sendo incompleto porque não houve, pelo menos uma percepção minha como brasileiro, tá? Não houve uma punição efetiva aos políticos, né? A gente teve um ou outro que, porventura, no curso das investigações estavam sem mandato, e aí acabaram que estavam sobre o foro comum, mas aqueles políticos sob o foro privilegiado, você percebe que efetivamente praticamente não deu em nada. Mas, e por outro lado, a Lava Jato ela acabou trazendo um equívoco na punição, porque isso nos Estados Unidos funciona muito bem. Você pune você pune os corruptores, enfim, os dirigentes, aquelas pessoas, os empregados das empresas que porventura cometeram aqueles atos ilícitos,
mas você não penaliza as empresas. As empresas podem eventualmente pagar multas, fazer algum tipo de acerto à justiça, mas elas não ficam impedidas de continuar a exercer suas atividades e gerar os seus empregos. Então, assim, nos Estados Unidos isso é muito claro. Aqui no Brasil, obviamente, entenda, não estou aqui defendendo a empresa A ou B. Se a empresa, porventura, ela foi condenada e ela está fazendo o pagamento do que tem que pagar, ou está sofrendo o que tem que sofrer, que se der a oportunidade dela continuar desenvolvendo as suas atividades para que realmente fomente a economia, promova aí os empregos. Então, assim, minha percepção sobre a Lava Jato, eu acho que é essa, em linhas gerais. Ou seja, vamos punir os corruptos, os corruptores, mas não as empresas enquanto células sociais que estão inseridas no ambiente de negócio local, gerando riqueza, gerando emprego, gerando renda. Eu concordo com você nesse aspecto aí. Eu concordo bastante. E complementando até a sua pergunta, acho que até para concluir, e a Lava Jato ensinou que as empresas que tiverem, nesse caso, né, bons mecanismos de governança, esses bons mecanismos de governança visam justamente evitar esse tipo de situação de corrupção da empresa e, consequentemente, elas não seriam punidas. Então, assim, mostra que o papel da governança é um papel importante, porque as empresas que foram identificadas, muitas delas até tinham sistemas de governança, mas os sistemas de governança não estavam completamente fortalecidos ou adequados àquelas empresas. Então, assim, você precisa ter sistemas de governança adequados à realidade da sua empresa. Então, não pode ser robusto demais para o tamanho da empresa. Você não pode usar uma bazuca para matar uma formiga, porque é desproporcional, você vai gastar muito, uma coisa que não faz sentido. Mas também você não pode ter dentro da empresa um setor apenas para compor, né? Um setor que não consegue ter musculatura para fazer as suas atividades e trazer esse valor que a gente fala que a governança traz, entendeu? Perfeito. Aproveitando que você tocou no assunto realidade, tem uma brincadeira que a gente sempre faz aqui, que é assim, eu faço internamente, que é a realidade é que realmente se realiza. Mas não é por causa disso que a gente não vai fazer previsões futuras. E aí, dentro desse mercado de governança, dentro dessa perspectiva de governança, na sua opinião, quais são os trendings aí, quais são as tendências para 2020 nesse ambiente de governança corporativa? Eu até já linkei aqui nessa nossa conversa, né? Com certeza, esse acrônimo, né, o ESG, que traduzindo aí para o nosso português é ASG, que é o Social e Governança. Ela está a tendência, acho que vocês perceberam, no ano de 2019, também um pouco em 2020, teve aquela questão relacionada às queimadas na Amazônia, que uma série de empresas se juntaram porque não estavam pactuando, não pactuavam com aquilo que estava sendo feito. Por outro lado, também, a gente teve manifestação de outros países e alguns investidores dizendo que não podemos negociar com empresas que impactem daquela forma na Amazônia. Então, assim, percebam vocês que essa parte ambiental ela se faz importante. Outro ponto, justamente, que é o S dessa sigla, a parte social. Então, cada vez mais, não só as pessoas físicas, né, mas outras empresas, outros países, investidores, têm visto realmente que as questões sociais de você promover o bem-estar social, políticas de inclusão, políticas de diversidade, isso tem sido realmente outro tópico aí que está em aquecimento. E a governança vem nesse contexto, porque realmente, até justamente por conta desses avanços recentes aí que tivemos no combate à corrupção, realmente a governança, o compliance, eles entraram muito em evidência e mostraram assim, que são um caminho realmente sem volta. Vai chegar um dado momento, como até comentei, que determinada empresa não vai receber mais investimentos porque
ela está com algum tipo de problema de corrupção, e nós, como cidadãos, vamos perceber isso e não vamos permitir que aquela empresa receba determinado investimento por conta dessa malprática ou de atos, enfim, ilícitos. Eu vejo muito a tendência no ESG mesmo. Eu acho que está muito nesse sentido, as empresas estão muito atentas a isso, a sociedade está muito atenta a isso, então eu enxergo com uma tendência aí para esse ano e para os próximos anos, e aí faço uma recomendação aos que estão nos ouvindo, pesquise bastante sobre ESG. E agora parece que só envolve empresas grandes, empresas com ações em bolsa de valores, mas vai chegar um momento que isso vai impactar a sua empresa, se não já está impactando, tá? Independente do tamanho dela. Um ponto que eu queria trazer para você aqui, aí a gente falou de mercado de capitais, né, bolsa de valores. Do ano passado, ou foi no ano retrasado, se eu me lembro bem, nós tivemos aí 2 ou 3 empresas que tiveram denúncias de fraude contábil na bolsa. Mas o valor das ações não repercutiu essa desconfiança. Então, assim, foi denunciada essa fraude, foi detectada a fraude, a empresa fez um ataque, né, um termo de ajuste de conduta, para poder fazer as correções necessárias, os ajustes contábeis, refazer a auditoria, refazer o parecer de auditoria, mas essas empresas continuam operando. Eu não vou falar o nome aqui para não tomar processo, até porque eu não vou ter dinheiro para pagar advogado, nem meu, nem de ninguém. Mas, assim, essas empresas, elas continuam operando. Inclusive, uma delas teve uma alta brusca das ações em um período aí de 6 meses, e hoje elas estão tendo uma baixa, mas que é reflexo do mercado, vamos dizer assim. Você, na sua opinião, você acha que o brasileiro ainda não incorporou na sua rotina diária, no seu modus vivendi, no seu modus operandi, os princípios e fundamentos da governança? Você acha que isso ainda vai demorar? Ou você acha que isso é realmente cultural? Que a gente não vai conseguir absorver isso em ambiente extra-business, vamos dizer assim? A história é a história do jeitinho, né? Se tem engarrafamento, eu vou meter pelo acostamento aqui e um abraço. Então, assim, qual é a sua percepção com relação a esse tipo de acontecimento? Porque se fosse nos Estados Unidos, as ações tinham caído, a empresa tinha fechado, como aconteceu com a Enron, que a gente citou. Claro, eu entendo que está mudando, até justamente por conta desse aculturamento em ESG que estamos tendo aqui no país, mas obviamente a gente ainda tem espaço para se desenvolver e evoluir. Mas eu entendo que há uma diferença, tá, no país. Tanto que, dá um exemplo aqui fresquinho, nós tivemos, nos últimos 5 anos, 2 eventos ruins que ocorreram com a empresa Vale, que são o Mariana e Brumadinho. São eventos, inclusive, aí de cunho ambiental. Uhum. Por um lado, houve muita cobrança à Vale, em razão, foram 2 desastres, realmente foram fatos lamentáveis que envolveram a morte de pessoas, mas se você pegar a posição de hoje, as ações da Vale estão valorizadas. Mas por quê? E aí, não estou aqui fazendo defesa da empresa, não estou defendendo a empresa, mas assim, a Vale vem estruturando um plano de recuperação, por exemplo, no caso de Brumadinho, de recuperação lá de Brumadinho, planos para você fazer ressarcimento e indenizações àquelas famílias que foram impactadas. Obviamente, o melhor é o quê? O melhor era que a tragédia não tivesse acontecido. Mas, por outro lado, há uma percepção atual dos investidores de que a Vale está tomando as decisões corretas nesses 2 casos, que porventura tem reverberado nessa valorização das ações da Vale. Então, assim, esse exemplo que eu trago mostra justamente que essa percepção, esse refinamento na percepção desse tipo de tema
tem aumentado, obviamente. Estamos no nível de um Reino Unido, de um Japão, dos Estados Unidos? Não, mas eles estão um pouco, eles demoraram um tempo para amadurecer e chegar a esse nível também. Então, assim, a gente tem um caminho aí para percorrer, mas eu entendo que hoje nós tivemos uma discussão e somos mais evoluídos, mais atentos a esse tema do que no passado, e temos ainda um espaço para desenvolver, mas eu entendo que já é um tema que já faz e já é importante para a sociedade. Bacana. Você acabou de dar um exemplo, Ernesto, de uma empresa em processo de desenvolvimento avançado, que é a diferença de crescimento, entende? Você Perfeito. Acabou de dar um exemplo aí, porque ela se responsabiliza, ela procura melhorar. Isso é um processo de desenvolvimento que é muito, para o investidor, isso é muito mais visível, chama mais atenção do que um processo de crescimento. Entende? Exatamente. Pessoal, pergunta. Algum de vocês tem pergunta? Matheus, Dani, Gui. Nobody. Dole 1, dole 2, dole 3. Matheus respondeu aqui, no. Mas, modéstia à parte, viu, Jonathan? Eu acho que você foi tão bom aí nas perguntas, a Propedite também, que eu acho que esclareceu as dúvidas de todos. A sua colocação aí foi ótima, a sua explanação foi ótima, bem elucidativa, aí não sobram perguntas. Obrigado. E aí, meu velho, para terminar, fique à vontade para mandar o seu recado aí para o empresariado brasileiro, a galera que está te escutando. Qual a mensagem que você manda hoje como profissional da governança corporativa? Então, vamos lá. Vou fazer essa mensagem mais para o pequeno e médio empresário. Assim, saibam vocês que é um tema importante, é um tema que pode fortalecer a sua empresa, é um tema que pode fazer com que a sua empresa cresça e se desenvolva. Então recomendo, procurem na internet. Hoje em dia a internet está tão mais democrática, nós temos canais bacanas em YouTube. Por exemplo, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa existem materiais específicos sobre governança para pequenas e médias empresas. Nós temos aí empresas como a XP, que vai dar, se não me engano, daqui a 15 dias, um curso online gratuito sobre ESG. Então, por falta de recurso financeiro, já não é mais desculpa. Então, assim, e não estou fazendo aqui propaganda da XP, assim, sendo um curso gratuito, eu acho que é importante essa disseminação do conhecimento. Também para o pequeno e médio empresário, temos aí iniciativas como do Sebrae, tem FEComércio, tem trabalhado também com algumas questões relacionadas à governança. Então, assim, procure a sua entidade de classe, saiba o que é que ela tem de material, o que é que ela está fazendo sobre esse tema, e vocês vão se surpreender. Então, eu recomendo vocês seguirem esses caminhos aí. Eu acho que tem forma de se capacitar, de se preparar, justamente porque a governança vai trazer valor à empresa de vocês e vai fazer com que o seu negócio tenha mais valor, e não só no sentido financeiro, mas no sentido realmente de percepção da sociedade, percepção dos outros também. É isso aí. Então, pessoal, estivemos aqui com Ernesto Gonzalez, o obelisco da governança, o maître dos controles internos, o maestro da segregação de funções, um cara que tem uma experiência aí para dar, vender, alugar, emprestar e conectar. A todos vocês presentes aqui hoje, muitíssimo obrigado, Ernesto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A gente sabe que você é um cara extremamente ocupado, é um cara requisitado pra caramba. Para a gente foi um imenso prazer de ter aqui conosco hoje, e eu espero que num futuro muito breve você possa retornar aqui para dar a satisfação, o prazer
a graça da sua presença. Muitíssimo obrigado a você. Muitíssimo obrigado a todos que aqui estiveram hoje. Um abração para vocês. Uma excelente semana. E vamos seguir adiante e vamos fazer acontecer. Um abraço. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.